mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, nosso Mestre, Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, que os protetores dessa casa possam nos receber com todo esse carinho que eu sei que eles têm por nós. Então nós agradecemos a todos eles e também aos nossos protetores queridos que nos ajudam, desde que a gente acordou, a gente está aqui nesse momento de hoje. E também eu gosto de agradecer a nós mesmos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então nós escolhemos estar aqui na noite de hoje. Então é um esforço deles, mais o nosso próprio esforço. E com isso a gente está aqui aproveitando essa meia horinha para parar um pouco, né, a correria da nossa vida e nos ligarmos à espiritualidade maior, nos ligarmos àquilo que Jesus veio falar, nos ligarmos a nós mesmos, né, porque buscar Jesus é também buscar a nós, buscar a nossa essência divina. Então nós escolhemos nessa terça-feira fazer isso. Então nós estamos de parabéns, já encontramos o caminho de uma vida melhor. E é para isso que nós nos reunimos aqui. O nosso objetivo é esse. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui no dia de hoje? Né? Nos tornarmos pessoas melhores. Foi isso que a gente veio fazer. Então esta casa nos ajuda, esta doutrina nos ajuda, esta família nos ajuda e nós estamos nos ajudando, usando o nosso livre-arbítrio para procurar esse caminho. Vamos começar a fazer o Pai Nosso, que é a oração mais maravilhosa, que nos traz uma energia curadora, amorável. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Por que a gente tem a casa espírita pelo menos uma vez por semana, né? Porque nós sabemos que nós não somos espíritos já evoluídos. Nós já descobrimos o caminho da roça, mas a gente ainda está trilhando ali devagarinho. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que vir até aqui, ou ao tempo que você achar importante, né? Nós escolhemos esse daqui, nós escolhemos a doutrina espírita. Então a gente tem que vir para lembrar de tudo aquilo que, na verdade, nós ainda não conseguimos trazer para dentro do nosso coração. Então a gente precisa lembrar, é mesmo, né? É mesmo, olha lá, vou assistir a palestra pela 10ª vez, a mesma palestra do mesmo evangelho, não tem problema, mas a gente vai se recordando. Como se fosse uma linha que a gente joga na plantinha, que a plantinha precisa, né? Senão ela resseca. A nossa fé, ela precisa ser molhada. Então, pelo menos uma vez por semana a gente vem aqui, a gente sente essa energia gostosa, a gente toma um passe, a gente vê várias pessoas trabalhando na casa por amor, né? Porque o que nos traz aqui é amor, é vontade que a gente tem de ser melhor e de ajudar as pessoas a serem melhores. Porque o que nós recebemos aqui é a moeda do céu, né? Então, quando a gente entra em contato com essas pessoas, é gostoso. Quando a gente vê os nossos pais, né, porque somos todos pais aqui, somos todos amiguinhos da mesma caminho. Nós já entendemos que através dessa doutrina, né, escolhidas por nós temos mais facilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, fazemos parte da mesma família. Muitas vezes os nossos familiares de sangue, como está lá no nosso evangelho, né, eles não são tão parecidos conosco. A gente já aprendeu que nas famílias de sangue é onde nós temos as nossas maiores provas, as maiores dificuldades. E a gente chega aqui, né, ao contrário, nós encontramos a nossa família espiritual, aqueles que pensam como a gente, porque se não pensassem, aqui não estariam. Estariam em outros lugares fazendo outras coisas terça-feira à noite, e não aqui. Nós escolhemos estar aqui. Então formamos sim uma família. Temos muito em comum. Queremos a evolução, queremos melhorar.
E já sabemos que para melhorar, nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar lá em casa assim, você já viu, qualquer reza. A gente sabe que não é assim. Né? Rezar é muito bom, abre um clarão, né, de luz toda vez que nós rezamos, fazemos alguma oração, mas principalmente nós precisamos entrar em ação. Nós temos que fazer alguma coisa. Né? Seremos reconhecidos aqui e lá pelo que fizemos, não pelo que falamos. Meu bisavô dizia assim, falar vai dos queixos, né? Pelo portuguesão, assim, falar vai dos queixos, quer dizer, todo mundo que tem queixo, tem boca, fala, né? Mas e fazer? Fazer que são elas. E nós estamos aqui porque a gente quer fazer. A gente quer fazer de verdade. A gente quer uma reforma íntima. A gente entendeu que não é fácil, mas a gente está afim. Nós usamos a nossa vontade, né? A fé, segundo o nosso Evangelho, é a vontade posta em ação. Então nós usamos a nossa vontade para buscarmos melhores atitudes. E é isso que vai nos levar a uma vida melhor. Esta aqui mesmo agora, né? E as próximas. A gente já entendeu isso, por isso que a gente saiu de casa e veio para cá. Tomou banho ou não, comeu ou não, veio direto do trabalho ou não, mas a gente veio. Né? Hoje ela já me ligou, e aí, você pode fazer a palestra? Vamos embora, né? Direto do trabalho, vamos lá. Por quê? Porque a gente quer. A gente já quer. A gente tem a força. Né? Não é fácil, mas a gente já quer. Isso faz toda a diferença, gente. Mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Né? Muitas pessoas aqui encarnadas ao nosso redor, a gente percebe que não sai do lugar. Né? O outro é que é o problema, o país é que é o problema, sei lá, a família é que é o problema, o governo é que é o problema, todo mundo é que é o problema, ele não. Ele, ela não. Né? Nós não, a gente já entendeu que tem muita coisa que nós somos o problema, então a gente quer modificar. E aí tem um tal do livrinho que eu sempre faço propaganda, que eu achei sensacional, que é Renovando Atitudes, né? Que é um livro espírita, de base completamente psicológica. Eu sou psicóloga, né? Então não é à toa que eu sou apaixonada por esse livro. Mas, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, e principalmente os livros mais novos, a gente começa a ver uma ponte muito clara entre o que a ciência e a psicologia diz e a doutrina que nos propõe uma renovação de atitudes, uma reforma íntima, tem. Então, existe uma ponte, né, entre a nossa doutrina e a ciência e a psicologia. Não foi o que eu inventei, gente. Existe. Né? Eu me senti atraída por isso lá nos meus 18 anos, que já faz um tempinho, eu me senti atraída por isso. Eu percebi essa ligação. E aí a gente vai estudar Joana de Anjos, né? A gente vai estudar os autores espíritas que nos trazem bastante essa base psicológica. E esse livro, para mim, é o ápice disso tudo. Porque o que faz esse livro aqui que a gente vai ver hoje na lição? Ele fala assim, você quer mudar? Você já entendeu que você tem que fazer uma reforma íntima? Então, peraí, eu vou te ensinar como fazer isso. Então, a doutrina atual, ela não te diz assim apenas, você tem que ser melhor. Não, ela diz assim, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para ser melhor. Gente, isso é ouro. Isso é ouro. Quem tem um pouquinho mais de idade, que já está na doutrina há mais tempo, né, sabe, eu tenho que ligar, sabe como eram, né, as palestras de, sei lá, 50 anos atrás. Era muito diferente. Né? Então, cada vez mais, nós temos na nossa doutrina essa ideia do vamos ver como que nós vamos fazer isso. Então, não é só um ensinamento de fora para dentro, mas é um ensinamento de dentro para fora. Tá? E hoje esse livro tem uma lição difícil pra caramba falar para vocês. Eu já li esse livro
várias vezes, parei e falei, lascou, eu vou ter que fazer palestra dessa daqui, né? Essa aqui tá difícil. E aí eu li, né? Pedi ajuda, a gente pediu ajuda no momento. Eu fiquei sabendo, não é só para mim que faço palestra, é para qualquer um de nós em qualquer situação. Você está numa situação difícil, se liga, pede ajuda, né? Aí vai fazer o que você tem que fazer. Nossa, fica tão mais fácil. Então não é um privilégio, né? Meu, mas é um privilégio nosso. Então eu fui pedir ajuda, eu falei, vocês me ajudem a entender isso aqui de uma outra maneira, eu preciso ensinar, para me ensinar eu preciso entender, né? E é o capítulo 22, que se chama Lágrimas. E ele é bem poético, né? Daí eu tentei transformar de uma forma um pouquinho mais racional para vocês, para conseguir pegar. E nesse capítulo, ele nos ensina o seguinte: as lágrimas, choro, aquilo que sai do nosso olho, né? Elas representam excessos de energia que nós precisamos extravasar. Então a primeira coisa que ele diz é: chore. Sem medo, sem vergonha, chore. A emoção chegou, põe para fora. Né? Pode ser homem, mulher, criança, põe para fora. Não fica segurando o choro. A psicologia já disse que isso faz tempo, né? Chorar é entrar em contato com as nossas emoções. E não é para ficar segurando. Não é para ficar segurando. Né? Não. Tem vontade, por qualquer motivo, chora. Ok? Combinado? Primeira coisa. Aí ele diz assim: existem lágrimas que vêm do amor. Aquele amor, aquele excesso de amor que às vezes a gente sente, muitas vezes, graças a Deus, a gente sente. Então, com alguém que você ama, com um filho, muitas vezes com o teu gatinho, com o teu cachorrinho, ou sei lá, quando você abraça a tua avó, aquela amiga que você não vê faz tempo. Então é aquele amor que vem de lá de dentro, ai fulano, que delícia, né? Botar ali uma criança no colo, eu choro. Então, a gente sente aquele amor extravasando. Que maravilha, né? Num casamento, já vi um monte de gente chorando no casamento. Por que está todo mundo chorando? Está todo mundo feliz, né? Por aquele casal. Então, são momentos de amor. Tá? Muito bom. E tem outras situações, ele diz aqui, que é alegria. Alegria é diferente. É quando a gente está numa situação mais leve, né? Então, enfim, sei lá, vai ter um aniversário na casa do seu amigo. Todo mundo alegre, conversando, brincando, fazendo piada, comendo churrasco. Então, todo mundo alegre. Muitas vezes dá vontade da gente chorar. Puxa, que delícia! Quanto tempo eu me senti alegre desse jeito? Né? Minha vida tem sido tão complicada. E eu estou lá na casa dela comendo ali um churrasco e dando risada, gostoso. Né? Vamos chorar no tempo dele, né? Ele continuou, mas a gente sente alegria. Tá? E aí ele dá o terceiro exemplo aqui de boas realizações. Quando a gente está fazendo alguma coisa que deu certo, nossa, que legal, eu estou tentando passar nesse concurso há muitos e muitos anos, e agora eu consegui, olha que incrível, eu estou tendo um emprego que eu queria há tanto tempo, né? Então eu me sinto realizado. Nossa, eu sou o máximo, estudei 10 anos para entrar na faculdade de medicina, mas entrei, meus amigos já são tudo médico formado, não tem problema. Vou começar agora. Que alegria, que realização. Quando nasce um filho, né? Quando a gente, enfim, momentos positivos e amoráveis que a gente tem na vida. São tantos, graças a Deus, né? Então vem filho se formando, tá lá todo mundo pensando, não, pai também pode chorar, viu gente, não é só a mãe, tá? Por favor. Quanto mais os homens liberam as suas emoções, mais eles mostram que são modernos, viu? Porque só homem antigo está segurando. Homem moderno, solta. Então, se vocês quiserem ser modernos, por favor, senhores, deixem as emoções virem à tona. Isso é muito moderno. Tá? Então, chorar por boas realizações, positivo. Aí ele dá um outro exemplozinho, que chorar de tristeza, muitas vezes a gente chora de tristeza, alguma coisa não deu certo, alguém faleceu, desencarnou, né? Então tem uns momentos também que a gente chora de tristeza. E aí, ele vem no terceiro momento aqui, que é aqueles momentos mais danadinhos, e é aí que a gente vai começar o aprendizado, que o Masquinho vai entender,
Ele diz assim, que muitas vezes nós sentimos sentimentos tão duros, tão difíceis, tão negativos, que a gente chora de raiva, a gente chora de inveja, a gente chora de revolta, revoltada com a coisa acontecendo. Meu vizinho ganhou na loteria, não ganhei. Volta, inveja, né? Que a gente chora deixa eu ver o desconforto, como eu quero desconforto. O desconforto vem, não era desconforto, ele vem da inconformação. Eu estou inconformado com determinada situação. Eu me conformo que aquela menina conseguiu um emprego e eu me conformo. Eu me conformo que o meu vizinho conseguiu comprar um carro do ano e eu estou aqui com esse projeto. Eu me conformo que tal coisa aconteceu com tal pessoa e comigo não. Então nós ficamos revoltados, inconformados, muitas vezes com algo positivo que aconteceu com o outro. Né? Ele fala da devassidão também, né? Que é a sexualidade em desequilíbrio. Né? Não é a sexualidade normal, natural, amorosa, mas é a sexualidade em desequilíbrio. Então é um sentimento também muito negativo. Ele fala do pavor, né? Não é do medo, porque medo todo mundo tem. Medo é um sentimento positivo, ele precisa existir, senão a gente atravessa a rua e olha para os lados, não tem medo. 2 horas da manhã a gente sai andando por aí, o celular na mão, não tem medo, né? A gente tem que ter um medo, ele faz parte dos nossos sentimentos, ele nos defende, mas ele fala aqui do pavor. O pavor é aquele sentimento de insegurança profunda, que nos faz sofrer de uma forma desequilibrada. Então não é um medo positivo, mas é um medo desequilibrado, pavor. Nós temos pavor de morrer. Acho que ninguém quer morrer, né? Agora, pavor, também não. Principalmente nós que sabemos que a morte é algo natural que vai acontecer. Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, não vivem porque tem pavor que algo negativo vai acontecer. O negativo não aconteceu e ela passou a vida inteira tendo pavor. Então ela tem pânico a vida inteira, tem depressão a vida inteira, e o negativo que ela estava esperando, gente, não veio. Sabe que não veio. Né? Então é disso que ele fala. Desse pavor desequilibrado, desse medo exagerado, exacerbado. Diz que isso também é muito negativo. Outra coisa que ele fala que sempre aparece na nossa doutrina, que eu acho muito legal, que é o desejo pela matéria em desequilíbrio. Né? Então, desejar demais a matéria, viver para ter a matéria. Isso é desequilíbrio. Ele não fala do nosso desejo natural de querermos melhorar a nossa vida. Isso é natural. Tomara que todos nós, durante uma encarnação, possamos melhorar o nosso padrão financeiro sem problema nenhum, né? Mas sem aquela necessidade de ficar rico, milionário e ter o tal do poder. Né? Porque muita gente quer dinheiro porque quer ter o poder. E o poder corrompe. Né? A gente haja visto tudo que a gente vê na televisão, que é só a gente ligar a televisão, e se a gente analisar um pouquinho do que é titular, a gente vai ver que tudo que tem de negativo é por conta do poder. Tudo que tem na televisão de negativo, todas as guerras, tudo que acontece, é porque existe alguém, né, que está querendo ter o poder sobre o outro. É uma desgraça, é o que a gente vê aí. Então ele diz que todos esses sentimentos muito negativos, eles também causam lágrimas. E é aí que vem o aprendizado, gente. É aí que vem o aprendizado. Ele diz assim pra gente, olha, quando você estiver chorando, presta atenção qual é o sentimento que você está tendo. Oi? Presta atenção no teu sentimento. Se for um sentimento desses de alegria, de felicidade, de amor, como coisa boa, chora neles. Né? Quantas vezes eu estou trabalhando na clínica, o paciente me conta alguma coisa, eu fico emocionada, eu, na diretiva, já fico com uma lágrima tudo aqui, né? O paciente me olha assim, doutora, só está chorando, eu falo só um pouquinho. Né? Porque eu sinto alegria pelo que ele está me contando.
Eu me sinto feliz. Então ele fala, quando você sente isso, deixa vir. Tá tudo bem. Tá. Mas, se você tiver a coragem de se questionar, de perceber que o teu sentimento, o teu choro, quer dizer, ele vem de um dos sentimentos negativos, opa, tem que ter humildade para conseguir chegar aí, tá? Se tiver orgulho, você não chega. Tem que ter humildade para você falar assim, tô chorando mesmo de inveja. Tô chorando de inveja. Tô chorando porque, sei lá, quero poder aqui na minha casa, quero mandar a mulher em todo mundo, a mulher dos filhos, vizinhos, tô chorando de raiva. Né? Então a gente tem que ter humildade para chegar à resposta dessa pergunta que a gente se fez. O que é que eu tô chorando? Se você chegar à conclusão, chegar ao sentimento negativo, e agora vem o aprendizado, ele fala assim, sinta. Sinta. Permita-se sentir. Se estou sentindo um sentimento de ódio, você quer que eu sinta? Ele fala assim. Tá bom, mandou, né? Não sei se é bom. Então vamos sentir. Tá. E aí o que eu faço com aquelas lágrimas caindo e aquele sentimento negativo me invadindo? Ele fala assim, é neste momento que você vai ter a possibilidade de sentir dó de si mesmo, amor por si mesmo, pelo teu sofrimento, porque tu está sofrendo como um cachorro, tá? Porque esses sentimentos negativos que te fazem chorar, você chora porque aquilo te invade e é um sentimento muito ruim, muito ruim. Todo mundo aqui consegue lembrar de alguma situação que passou, que teve lá um sentimento não dos menores, né? E foi horrível sentir aquilo. A gente não fala muitas vezes, nossa, briguei com fulano, tô péssimo, nossa, dor de cabeça, não consigo nem mais trabalhar hoje, não consigo fazer nada, porque eu briguei com fulano. Então, o que acontece? Aquele sentimento negativo te invade de um jeito que você fica arrasado. A lágrima de alegria te deixa felizão. A lágrima que vem de um sentimento desses negativos, ela te arrebenta. É ou não é? Eu já senti, eu acho que vocês também já sentiram. Estou com aquilo, né? Estou quente. A pressão vai lá em cima, você já viu isso? 20 por não sei quanta pressão. Por que será, né, gente? Porque você está invadido por um sentimento super difícil. Então ele fala, sente. Fica com dó de você, porque tu está sofrendo muito. Isso vai abrir, vai destravar um sentimento de amor por você. Amor. Olha, eu estou sofrendo. Fez besteira, mas nossa, que eu estou sofrendo. E é dessa forma que você vai chegar a um outro sentimento, que é o sentimento de arrependimento. Ele está mostrando para a gente, ensinando, gente, isso nunca aconteceu antes, só nesse livro. Como é que a gente transforma um sentimento horrível num sentimento, numa renovação de atitude, numa mudança. Quando vocês têm a possibilidade de sentir e se arrepender, você começou a fazer o quê? Mudar. O que é o arrependimento? Eu me arrependo por ter feito aquilo. Eu me arrependo por ter gritado tanto com meu filho. Eu me arrependo por ter, sei lá, desequilibrado com o meu funcionário. Eu me arrependo. Porque eu estou me sentindo tão mal. Acho que eu estou pior que ele. Eu me arrependo. E é desta forma que a gente tem a possibilidade de se transformar, de não fazer mais, de mudar. Por quê? Porque te fez muito mal sentir aquilo. Então, se você não aceita sentir, você pega aquela situação e joga para debaixo da mesa. Como é que é jogar para debaixo da mesa? Eu briguei com ele, mas não é culpa dele, olha o que ele fez. Não é porque tu fez aquilo. Falei para ele não fazer.
gente olha para a situação e pergunta o que eu fiz para essa situação estar desse jeito. Estava lá no almoço na casa da minha mãe, e a gente estava lá conversando de repente, com a sua brigaiada. Gente, eu não sei nem como é que foi. Um falou do político, outro falou do outro, outro falou do cigarro, e está todo mundo se pegando. Tá, o que você fez para aquilo acontecer? Você. Não é o teu cunhado, o teu tio, o teu primo, cada um teve a atitude que achou que tinha que ter. De repente, obviamente, eles também não estão certos. Mas você não pode mudar o outro. Mas você pode se questionar, o que eu fiz? O que eu fiz para aquela brigaiada tomar aquela proporção? Não fui só eu. Não foi só você. Mas pergunta para você, se pergunta. Eu poderia ter feito alguma coisa para ter amainado os ânimos? Ou pelo menos não ter posto lenha na fogueira? Eu poderia, por exemplo, ter me recolhido naquele momento, ter saído no banheiro, vontade de fazer xixi, saída pela esquerda, né? Já saiu dali. Então, o que eu poderia ter feito para que não virar desse jeito? A hora que eu faço isso, eu começo a minha reforma íntima, ali, naquele momento de brigaiada. Porque eu me olho, olha o espelho, eu me olho. Nossa Senhora, eu precisava ter falado aqui também, né? Eu precisava ter colocado com vara contra justamente o fulano, você sabe que pensa o oposto de você. Né? Deixa ele falar, cada um tem o seu pensamento. Cada um tem o direito de achar o que quer. Se a conversa for sadia, a gente conversa. Se virar briga, a gente... Aguinha do Chico, né? Já colaborou pra caramba. Não botou lenha na fogueira. E é dessa maneira, então, que as situações negativas, que os momentos de briga, de crise, de sentimentos negativos, das bobagens que muitas vezes a gente faz, podem nos ensinar. Eles nos levam ao autoconhecimento, nos levam ao arrependimento, nos levam à reforma íntima. Vocês sabiam disso? Sensacional. Eu acho sensacional. Muito melhor que falar assim, você tem que ser bonzinho, mas como é que você ser bonzinho? O espírito daqui todo torto. Todo mundo aqui é torto, tá, gente? Se a gente fosse muito retinho, não estava aqui, estava de Júpiter para cima. A gente está na Terra, então tudo não é meio igual. Como é que faz? Né? Olha, pergunta, se assume, se aceita, se arrepende e vai mudando o caminho. E para se arrepender, tem que ter humildade, tá? Porque o orgulho não deixa fazer nada disso. O orgulho faz com que nós joguemos a responsabilidade no colo do outro. Ninguém muda. A humildade faz com que a gente se questione, né? E comece a mudar. Ok? Se vocês entenderam, eu já fico feliz, porque eu não entendi. Eu sentia, mas eu não conseguia pôr em palavras. Eu falei, não, eu preciso botar em palavras. O que eu senti? Eu preciso saber colocar. Então é isso. Quem quiser, né, eu sempre falo desse livro, pode procurar, comprar, ler. Se quiser, tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu posso te ajudar com o que precisar. Tá bom? Então vamos mais uma vez. Agora mais entendidos, mais espertos, né? Abrindo os nossos corações e agradecendo, deixando esse sentimento de gratidão entrar em nós. Esse sentimento de gratidão por estarmos aqui, alimentados, saudáveis, com condições mentais de ouvirmos uma palestra, compreendermos, com vontade de sermos melhores. Tudo isso se transforma em gratidão. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um aprendizado,
por mais uma experiência. Que nós possamos voltar aqui muitas e muitas vezes e nos sentirmos cada dia mais próximo de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente.